Bom, bora começar. A galera vai chegando aí já já. Ontem também começamos com poucas pessoas, mas depois deu uma boa acelerada. Heraldo, muito bom. Bom, hoje é a Daily do Vendedor número 3. A gente vai falar hoje sobre rapport, né? Uma técnica muito importante para quem trabalha com vendas, né? Então, para você que está chegando agora, a Daily do Vendedor é a minha contribuição para que você, vendedor, consiga atingir as metas do mês e todas as outras metas que estão por vir nos próximos meses, né? Então, todos os dias a gente vai trazer um tema diferente, mas sempre focado no objetivo do vendedor, sempre focado em te ajudar a bater meta, a te ajudar a fazer resultado. A Ari já trouxe o time dela para acompanhar, muito bom. Então, galera, vamos lá. Quando a gente fala de rapport, a gente precisa sempre ficar muito atento, porque rapport é coisa séria. Quando eu falo que rapport é coisa séria, eu estou querendo dizer que você não pode forçar rapport na hora da venda, tá? Primeira coisa, o que é rapport? Rapport basicamente é a conexão, pode ser com humor, né, com harmonia ali, onde existe ali um entendimento mútuo e comunicação fluida entre o vendedor e o lead, tá? Então é o primeiro passo para o vendedor criar uma relação de confiança ali com o lead. Quando eu falo isso, eu quero dizer que, basicamente, rapport é um momento onde o vendedor ele se conecta com uma outra pessoa. Então, como eu comentei ontem, não tem como você fazer uma reunião de venda sem você se conectar com a pessoa do outro lado. Não dá para simplesmente começar uma reunião de venda, já se apresenta e sai compartilhando tela, com câmera fechada. Você não cria rapport de câmera fechada, né? Você até pode criar rapport por ligação, mas não com a câmera fechada na hora da reunião. Ah, mas qual é a diferença entre uma reunião com câmera fechada e uma ligação? Quando você vai para uma reunião, a expectativa é que as pessoas se conheçam. Numa ligação, a pessoa vai se conhecer, mas a pessoa sabe que é uma ligação, é impossível você conseguir ver a pessoa numa chamada por telefone. Mas agora uma reunião não. Então tem diferença. Se você entra numa reunião de venda de câmera fechada, você já mostra uma apatia para o outro lado. Ou seja, você não está interessado em aparecer, você não está interessado em conversar de fato. Você está ali para fazer um trabalho e isso é muito ruim. Nunca entre numa reunião pensando, vou fazer porque é o meu trabalho. Pelo contrário, entre pensando, eu vou fazer essa reunião porque é essa reunião que vai gerar ROI. Vai gerar ROI para quem? Não para você, para o seu lead. E o primeiro passo para isso acontecer é você se conectar com essa pessoa. Se conectar verdadeiramente, genuinamente. Não se conectar de qualquer jeito, forçando uma piada, forçando alguma coisa. Não, você tem que se conectar verdadeiramente. Tá? Então, rapport basicamente é a conexão harmoniosa, onde existe um entendimento mútuo e uma comunicação fluida, tá? Rapport, então, basicamente é isso. Bom, o rapport ele é crucial para ver na hora da venda. Quando eu digo que ele é crucial na hora da venda, não quer dizer que você não vai vender se você não fizer rapport. Não é isso. Só que antes da pessoa comprar o teu serviço, fechar o contrato contigo, ela vai comprar o vendedor. Ela vai comprar quem está ali. Ela tem que confiar em você para fechar a venda. Eu já cansei de fazer reunião onde o lead começava assim, de braço cruzado. Inclusive teve um caso que um dos coordenadores da minha empresa participaram, que ele estava do meu lado ali, acompanhando a reunião, e a lead estava com o braço fechado o tempo todo, e eu tentando me conectar, criar rapport, e ela não esboçava uma reação, nada. Aí eu falei para ele, ela pediu um minuto,
que ia fazer alguma coisa, não lembro o que era, se atender o telefone ou abrir uma porta, enfim. Aí eu falei para ele, Lucas, ela tá fechada, ela tá de braço cruzado o tempo todo, então a gente não vai fechar com ela se ela continuar assim, eu tenho que fazer ela descruzar os braços. No momento que ela descruzar os braços, ela tá pronta, é um sinal de que ela tá pronta para ir para uma etapa além da nossa reunião, que seria aí sim uma demonstração de um produto, né, que seria assim uma qualificação mais profunda, onde ela pudesse se sentisse confiante, né, tivesse confiança para compartilhar informações que normalmente eles não compartilham. Né? Eu sei que tem muito vendedor que às vezes tem medo de perguntar o faturamento da empresa. Eu não vou perguntar o faturamento. Eles não vão querer me falar o faturamento. Já coloca essa crença na cabeça. Eu não vou perguntar isso porque isso é muito sensível. Gente, quando a pessoa confia em você e ela entende que você pode realmente ajudar ela, essa pessoa vai compartilhar informações. Ela vai compartilhar informações mais pessoais, informações mais sensíveis, podemos dizer assim. Né? Por exemplo, você deve ter aquele gerente de banco que você gosta. Que você vai lá e pede alguma solução, alguma coisa de uma maneira bem tranquila, despojada. Você pode ter esse tipo de gerente. Só que você não procura esse gerente porque você gosta dele, basicamente. Não. Você procura esse gerente porque você confia, porque existe alguma conexão. E porque ele resolve um problema para você. Você acredita e confia que ele vai resolver o problema. Se o gerente saiu daquele banco, o que você vai fazer? Você não vai falar só com ele, você vai falar com o outro. Só que você tem que gerar aquela conexão de novo para confiar. Porque a gente se relaciona com quem a gente confia. Você não tem amigos de verdade próximos que você não confia. E o rapport é gerado a todo momento. Seja numa conversa de bar, seja aquelas brincadeiras, sabe? Então o rapport é isso. Mas eu sou um vendedor sério. Eu trabalho vendendo para advogado, eu trabalho vendendo para médico. Não tem tempo para fazer isso. Você está errado. Você está errado. Eu vendi software para advogado durante 8 anos. E eu gerava muito rapport. Então, rapport ele é necessário e ele é extremamente crucial. Voltando àquela reunião com a lead, que o Lucas estava do meu lado, o que acabou acontecendo? Chegou um determinado momento que eu encontrei um ponto em comum. Né? Eu sabia que ela morava em São Paulo, e aí a gente chegou na hora que nós íamos apresentar a ferramenta para fazer algumas pesquisas lá para ela entender o funcionamento. Aí eu vi que ela estava fechada e eu perguntei, fulana, você conhece Floripa? Eu sei que a gente vai pesquisar aqui em São Paulo, mas me diz uma coisa, conhece Floripa? Não, eu passei rápido aí, mas eu não conheço muito, não. E ficou ali, né? Me deu uma resposta, nossa, pois é, Floripa é sensacional. Deixa eu te falar, eu morava em Porto Alegre, vim pra Floripa. Aí eu comecei a contar um pouco ali com ela e ela teve um momento que eu não lembro exatamente o que eu falei, mas foi muito verdadeiro, assim, eu sei que eu tava conversando e ela, que legal! Aí na hora que ela falou que legal, ela meio que saiu assim, tava de braços cruzados, já que legal, e já se abriu um pouco ali, descruzou os braços, aí eu vi que ela deu um sorriso e eu falei pro Lucas, é agora. É agora. E daí o que aconteceu? A gente foi para uma parte de demonstração mais profunda e quando ela começou a perceber que a ferramenta era boa e que ela podia confiar em mim, eu comecei a fazer perguntas mais sensíveis sobre o negócio dela. E ela foi me respondendo, finalizou a reunião, a gente fechou a venda na reunião. Então o rapport é muito importante. Se eu fosse para essa reunião sem gerar rapport, simplesmente para fazer a demonstração e finalizar, eu não ia fazer a venda. Não ia, nem a pau. Entende? Então, o rapport ele é crucial. Ele vai transformar todas as interações superficiais em relacionamento significativo. É isso que o rapport faz. Então, vendedor que domina rapport, ele fecha muito mais venda. Por quê? Você deve ter na sua empresa aí, que você trabalha, aquele vendedor que é super simpático. Que todo mundo gosta de conversar, que está sempre sorrindo.
essa pessoa tem facilidade de gerar rapport, mas nem todo mundo é assim. Quem trabalhou comigo sabe, eu sou mais sério, eu sou mais quieto, as brincadeiras às vezes são mais pontuais, mas estou sempre brincando também, mas eu sou muito sério. E o que acontece? Muitas vezes a gente está de cara fechada, está quieto, mas não quer dizer que a gente não se importa, que a gente não brinca, não, muito pelo contrário. Né? Mas na hora da reunião a gente precisa entrar com uma energia diferente ali, colocando um gás e se importando genuinamente com o lead do outro lado. Então, quando eu entro numa reunião, eu procuro sempre deixar um sorriso na voz. Anota isso, sorriso na voz. Coloca esse post-it falando sorriso na voz na frente do seu monitor. Quando você entrar numa reunião, se você entrar numa reunião ou numa ligação já com um sorriso na voz, as pessoas já vão começar a perceber que você é uma pessoa, às vezes, animada, uma pessoa que realmente está se importando pessoalmente com quem está do outro lado. Então, o sorriso na voz é a principal arma para gerar rapport. A principal. Né? Então, existem formas. Por exemplo, eu gero muito rapport quando eu faço reunião com leads de São Paulo e eu pesquiso antes o lead e eu entendo que ele gosta de futebol, por exemplo. Entrei num lead lá, vi que ele torce pro Palmeiras, pro Corinthians. E um dia antes, ou na semana, teve um jogo do Palmeiras, do Corinthians, que perdeu. E aí, na hora que começa a conversa ali e tal, você é de São Paulo. Ei, tá feliz ou triste? Ah, como assim? O jogo ontem, do Palmeiras. Você é palmeirense? Ah, sou. Mas foi difícil e tal. Pois é. Aí começa uma conversa ali sobre futebol, né? Mas assim, gente, rapport não é sobre a negociação. Rapport é sobre você encontrar pontos em comum entre você e o lead. Não força rapport. Você não gosta de futebol, você não entende de futebol, não faz rapport usando futebol. Você tem que pesquisar o lead antes da reunião. Vai fazer uma reunião, vai lá no LinkedIn, por exemplo, ver que tipo de postagem ele faz, o que ele curte no LinkedIn. Vai no Instagram, ver quais são os hobbies daquela pessoa. Porque quando você faz isso, você entra para uma reunião sabendo já quem é aquela pessoa. Quando você entrar na reunião, você vai saber que aquela pessoa gosta de culinária, que aquela pessoa tem 2 filhos, que aquela pessoa tem, por exemplo, vai ter um bebê recente, tem um bebê recente. Então você mostra que você se importa. Fulano, preciso te falar. Fui olhar lá o teu Instagram para te conhecer antes da nossa reunião e vi que você acabou de ser mãe, você acabou de ser pai. Isso deve ser maravilhoso. Inclusive, para mim, né? Tenho 31 anos, ainda não tenho filho. E a maioria dos meus amigos estão tendo filho. E é muito louco isso, porque 5 anos atrás, 6 anos atrás, a gente estava na balada e agora todo mundo com filho. Sinto que estou ficando para trás. Mas todos falam que é mágico, que muda a vida, é maravilhoso. Tem dormido bem? Então, gente, tem que ser leve, tem que ser verdadeiro. E é claro, você tem que perceber os sinais que o lead te dá. Você não pode se exceder. Você tem que jogar uma coisa que faz sentido. Se esse lead, ele viu, ele gostou do que você falou, ele mesmo vai te dar sinais de que ele gostou. Então ele vai dar um sorriso. Ele vai falar, e você? Você já é pai? Você fala, não, ainda não. Por exemplo, se você não é. Aí você vai desenvolvendo o assunto. O que você não pode fazer nunca é levar esse tipo de assunto, o lead lá do outro lado ficar de cara fechada, não te dar um sinal de que você pode continuar e você continuar. Você continuar sendo aquele legalzão demais ou a pessoa do outro lado tá cagando pra ti. Então tem que tomar cuidado com isso. O rapport, ele é importante, ele é necessário, porém você precisa saber fazer e saber os seus limites. Não força rapport. O que eu vejo muito é vendedor forçando o rapport. Ele vai lá, força o rapport, não fecha a venda
e depois coloca a culpa no lead. Não, você errou. Entende? Rapport vai dar para fazer em todas as reuniões? Dá, de maneiras diferentes. Não fica usando o mesmo rapport para todos os leads. Cada lead é diferente. Ah, mas esse rapport funciona muito. Funciona para quem? Para qual persona? Você sabe quem é a tua persona? Aí depois as pessoas me falam, é besteira desenhar a persona. Não é besteira. Quando você desenha a persona, você entende mais sobre o teu público, sobre quem é o lead lá do outro lado. Se você vende para dono de imobiliária, quais são os hobbies mais comuns dessa galera? Se você vende para e-commerce, dono de e-commerce, o que eles consomem geralmente? A cada pessoa é uma pessoa, porém existem pontos em comum. Dono de imobiliária, será que eles não pesquisam sobre transação imobiliária? Sobre oportunidades imobiliárias? Será que eles não pesquisam sobre o que acontece no mundo dos imóveis? Claro que sim! Todos pesquisam sobre isso. Então tem assuntos que são mais genéricos que você pode entrar com segurança. Então conheça o seu público para gerar rapport, antes de qualquer coisa. Né? A gente está falando aí e depois eu quero saber se vocês colocaram em prática isso, se vocês fazem isso hoje em dia também. Quem aqui pesquisa o lead, pesquisa, vai lá olhar o Instagram, vai lá olhar o LinkedIn, antes de fazer a reunião, coloca eu. Né? Eu sei que não é comum isso acontecer, né? Porém, é muito, muito, muito importante, é de extrema importância. Tá? Bom, como é que a gente faz rapport na prática? Vamos para a parte prática, de novo. Já estávamos na parte prática, né? Mas tem escutativa, tá? A escutativa não é simplesmente você escutar, não, ouvir. Ouça o cliente, ouça o lead que está lá do outro lado. Quando você escuta, você tem que prestar muita atenção no que ele está falando para que você consiga usar isso a seu favor. Então, escuta, mostra que você está verdadeiramente interessado no que ele tem para te falar. Então, faça perguntas ali abertas para entender as necessidades dele, né? Responda de maneira que valide os seus sentimentos também, entende? Então coloca emoção na hora de falar, cuida do tom de voz que você tem na hora de falar com o lead. Isso tudo faz com que você gere rapport. Linguagem corporal também. Não adianta você começar uma reunião atirado na cadeira, ou começar uma reunião disperso, assim, todo brocochô, como se fala, né? Aqui, tipo, triste. Você tá longe da meta e você começa a reunião triste. Oi, fulano. Tá. Olhando pro lado, não olha pro lead. Não, pô, atividade, ação. Vai lá, conversa com ele de verdade. Entende? Então escuta ele, linguagem corporal, gesticula, fala. Isso ajuda você a se conectar com ele, mostra que você está realmente prestando atenção. A linguagem corporal fala por você. A linguagem corporal fala por você. Eu sempre digo isso. Tanto que nas operações que eu sempre gerenciei, muitos vendedores faziam reunião em pé. Reunião em pé não, ligação em pé os pré-vendas. Faziam ligação em pé. Por quê? Porque quando você está em pé, você está mais confiante. Dependendo da maneira de como você está sentado na cadeira. Então fica em pé, faz a ligação, falando, gesticulando. Até quando está fazendo ligação, está gesticulando. Quem tem pré-venda aí sabe que quando está fazendo ligação, está gesticulando. Vendedor, a mesma coisa. Vai fazer uma ligação de follow, gesticulando, em pé. Geralmente, né? Então, gente, a linguagem corporal que você tem te ajuda ou te afasta da venda. Bom, encontrar pontos em comum, a gente já falou muito sobre isso aqui. Então, pesquisa o teu lead, entende quais são os gostos dele e personalize a sua comunicação
para cada lead. Personalize a comunicação para cada lead que você vai atender. Cada pessoa é única. Do jeito que você fala com um amigo, não é muitas vezes o mesmo jeito que você fala com outro. Mas tenha consciência de uma coisa. O lead não é seu amigo. O lead não é seu amigo. Não é. Vocês estão se conhecendo. Então, não se exceda no rapport. Você precisa ter tem que ter o consentimento dele para fazer rapport. Como você vai ter esse consentimento? Você não vai simplesmente sair perguntando, eu posso fazer rapport com você? Não. Você vai encontrar um ponto em comum, vai puxar o assunto. Se a pessoa quiser, ela vai interagir com você, ela vai responder a isso, e aí você se aprofunda mais nesse rapport. Por isso que eu sempre falo que a venda, ela não acontece durante a reunião, a demonstração. 70% da venda acontece ou antes da reunião ou depois da reunião. A da reunião eu digo a demonstração, tá, gente? Então, é antes e depois da demonstração. Então, durante uma reunião, você precisa gerar conexão. E aí, gente, a demonstração não é a demonstração que vai vender. Eu já fiz venda sem compartilhar tela e apresentar produto. Só na conversa. Mostrando que eu resolvo aquela dor. Eu resolvo, não é mentir. É mostrar que resolve aquela dor. É gerar rapport, fazer pergunta de situação, levantar ali quais são as dores do lead. Tá? Inclusive amanhã a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre um framework que tá dando o que falar aí. Framework que eu consegui a autorização da Winning by Design para falar, que é o Spice, que a gente vai falar sobre isso. Então, gente, rapport. Personalize a comunicação com o lead. Ganhe a abertura para fazer, porque o rapport você vai continuar gerando a reunião inteira. Durante uma demonstração você está fazendo rapport também, porque quando você ganha a confiança do lead para fazer rapport, você tem liberdade para durante uma apresentação ali, uma demo, você fazer alguma piada que faça sentido. Você trazer à tona um problema que ele trouxe num tom de brincadeira. Entende? Fulano, pô, assim acredito que agora você não perde mais venda, né? Vamos lá, já perdeu muita venda, agora acredito que você não perde mais. Então, personalize a comunicação, adapta o teu estilo de comunicação e as preferências do teu lead, tá? Bom, bastante coisa, né, gente? Rapport dá o que falar, olha, dá para ficar 2 horas falando só de rapport aqui, trazendo exemplo, tá? Então, rapport é apenas uma das habilidades que você precisa dominar como vendedor, tá? É uma. Venda, ela é complexa. Por mais que você faça venda transacional, não existe dom, na verdade, o dominar as técnicas é complexo. Cada etapa da reunião tem que ser intencional. Você tem que entrar numa reunião com planejamento. Então você não pode entrar numa reunião se preparando 2 minutos antes dela. Não tem como. E eu já vi muito vendedor entrar na reunião sem nem pesquisar o lead. Fazia isso todas as reuniões. Chegava no final do mês, a conversão estava baixíssima. Aí quando ia fazer uma call review, olhar a reunião daquele vendedor, o que a gente via? Cara, olha como tu tá fazendo reunião, tá no piloto automático. Começou a reunião, deu bom dia, compartilhou tela e foi apresentar produto. Tu não vai aumentar a tua conversão. Tá fazendo reunião no desespero. Paciência, calma. Hoje em dia tá uma pira aí que os vendedores querem fazer reunião em 20 minutos, 30 minutos. Ah, vou fazer reunião quanto mais rápido melhor. Claro, tu vai colocar volume e não vai fechar a venda. Tu vai colocar volume fazendo 6, 7 reuniões no dia e a tua conversão vai ficar baixa, porque tu tá querendo acelerar o processo. Não adianta. Faça reunião de 40 minutos, 60 minutos, mas faça bem feito. Faça rapport.
Faça uma demonstração que gere valor, que mostre realmente a resolução de um problema. Saia da reunião com o contrato fechado. Só que aí vocês ignoram isso. O vendedor ignora esse processo e ele quer fazer reunião rápido porque ele vai para a próxima. Não esqueça, só tem 3 formas de você fazer mais dinheiro em vendas. Ou é fazendo mais reuniões, ou é aumentando a tua conversão, ou aumentando o teu ticket médio. Só que você não vai fazer mais reuniões de qualquer jeito, colocar reunião de 15, 20 minutos. Não, reunião de 15, 20 minutos é follow. Ah, mas eu tenho que fazer follow por vídeo? Isso é uma conversa para outro momento. Mas sim, entende? Então, faça reunião de qualidade, que seja 40 minutos, 60 minutos. Eu já fiz reunião de 1h30, mas saí com a venda fechada. Quando eu atuava 100% como vendedor, eu fazia reunião de 1h20, 1h30. E o pessoal, demora muito a reunião do Diego. Mas a minha conversão era de 60%, 70%. A cada 10 reuniões eu fechava 6, 7 vendas. Eu poderia fazer menos reuniões no dia, eu fazia 3, 4 reuniões no dia. Mas a minha conversão era alta. Eu batia muito sino na reunião. Inclusive, teve reunião que eu peguei que o vendedor não quis pegar. Não vou fazer essa reunião porque é de última hora. Eu falei, porra, velho, não quer fazer, eu faço. Fui lá e fiz, vendi. Entende, gente? Mas por quê? Porque eu entrei com a mentalidade. Eu vou fazer essa venda. Ele não vai sair dessa reunião sem fechar comigo. E eu fui lá e fiz o quê? Sorriso na voz, rapport. Minha reunião demorou mais de 1 hora, mas saiu com a venda fechada. Ó, sininho, contrato assinado. Contrato assinado na reunião. Então, gente, rapport é extremamente importante no seu dia. Beleza? Então, galera, ó, amanhã nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Então, amanhã vocês não podem perder. Eu vou até abrir o cronograma aqui para vocês saberem, ó. Amanhã nós vamos falar sobre o Spiced para a condução de reunião. Spiced é uma técnica, é um framework da Winning by Design. Se você não conhece Winning by Design, pesquisa aí. É uma consultoria, é uma empresa de consultoria norte-americana que tem os melhores resultados em vendas. E eles trabalham apenas com empresas gigantescas, que faturam mais de 2 ou 5 milhões de dólares por ano. Então, e a gente vai usar, amanhã a gente vai começar a falar sobre o Spice, desse framework. Tem uma galera que fala, eu uso o Spin Selling, eu uso o Bunch, eu uso o GPCT, eu uso isso e aquilo. Quando vocês conhecerem o Spiced, vocês não vão querer saber de mais nada. Mas não estou dizendo que os outros frameworks não são importantes. Todo framework é importante. Mas a gente vai trabalhar com o Spiced, tá? Então, gente, não esqueçam, amanhã, 8h25 da manhã, vamos falar sobre Spiced para vendas, beleza? Então, eu espero você amanhã, 8h25, eu espero que esse conteúdo de hoje tenha sido produtivo no seu dia. Aplica e depois me conta. Aplica hoje o rapport nas suas reuniões e depois você me conta. Fechado? Temos encontro marcado amanhã, 8h25. Um abraço para vocês, um bom dia, bora bater meta!